Você deve ter acompanhado o caso da atriz americana Angelina Jolie, que fez um teste genético e, baseada nesse teste, retirou as duas mamas. As pessoas às vezes ficam um pouco sem entender o que tudo isso representa. Olha, o câncer de mama é uma doença muito prevalente. O cálculo grosseiro é de cada 8 mulheres, uma terá câncer de mama no decorrer da vida. Então nós podemos estipular uma chance de ao redor de uns 12% das mulheres terão câncer de mama. Agora, existe uma pequena parcela de mulheres, que corresponde a mais ou menos 10% das que têm câncer de mama, em que esse câncer de mama tem uma associação direta com a hereditariedade. Isto é, elas têm pessoas com câncer de mama na família. Em geral, 2 ou mais parentes de primeiro grau. Primeiro grau é mãe, irmã, etc. Você pega a família que a avó teve câncer de mama, a mãe, mais uma irmã, mais uma prima. Nesses casos em que existe uma associação familiar de câncer de mama e de ovário, ou de mama, ou de ovário, ou dos dois tipos de câncer, a gente tem que suspeitar de uma origem hereditária, em que a hereditariedade tenha uma importância nesses casos. Quando a gente desconfia, além disso, câncer de mama em mulheres muito jovens, câncer de mama bilateral, aquele que dá nas duas mamas, câncer de mama em homem na família, nesses casos o ideal é que a gente faça um teste. Esse teste vai procurar uma mutação que aparece em 2 genes, BRCA1 e BRCA2. Quando existe essa mutação, é uma mutação muito frequente também em mulheres judias, especialmente aquelas que pertencem ao grupo Ashkenazi, que são judeus que vieram da Europa Central, Polônia, Áustria, Alemanha, etc. Tem uma incidência mais alta também. Então, quando as mulheres têm o teste, o risco de ter câncer de mama aumenta muito. E o risco de ter câncer de ovário também. Então, no caso dessa moça, da atriz, o que aconteceu? Ela tinha caso de câncer de mama na mãe. Uma tia também, a mãe parece que teve mama e ovário, se não me engano, mas enfim, desconfiaram que pudesse ter um problema genético. E aí detectaram essa mutação. Detectada a mutação, ela optou por fazer a retirada das 2 mamas. Por quê? Porque a retirada das 2 mamas, você praticamente elimina a chance de ter a doença. Eu digo praticamente por quê? Porque nunca se consegue retirar todo o tecido mamário para colocar as próteses. Sempre sobra um pouco no final e esse tecido pode se malignizar. Ela fez bem de fazer isso? Não tenho a menor ideia, porque eu não conheço o caso dela. Mas eu já tive várias pacientes portadoras de mutações genéticas em que eu aconselhei fazer essa retirada das 2 mamas. Mas isso depende da fase da vida em que a mulher se encontra, se ela quer ter filhos, se ela não quer ter, a idade em que ela tem, fatores psicológicos, enfim, é uma série de problemas que podem modificar, o que pode orientar o médico e a própria paciente para dizer se vale a pena fazer esse tipo de cirurgia ou não. Infelizmente, o que acontece hoje é um exagero nessas mastectomias bilaterais de mulheres que não teriam necessidade de fazer essa cirurgia. Por exemplo, uma mulher que tem um tumor pequeno na mama direita. Na hora que a mulher descobre que tem um tumor, ela fica desesperada. Ela acha que vai morrer daquela doença e em geral isso acontece com mulheres que ainda são jovens, que não têm muitas vezes filhos para criar e tudo. E se nessa hora o médico diz, olha, já que você vai tirar mesmo, esvaziar uma mama, colocar uma prótese, por que já não coloca do outro lado? E aí faz uma cirurgia bilateral e sem necessidade, porque isso pode ser resolvido com uma cirurgia só, de um lado só, da forma que a medicina está habituada a resolver. Esse abuso dessas mastectomias bilaterais não acontecem só no Brasil, são um problema grave nos Estados Unidos especialmente. Você olha os gráficos e o número de mastectomias bilaterais aumenta lá exponencialmente. É um exagero, não há necessidade. E as mulheres, quando fazem essas mastectomias bilaterais, acham que vão sair com seios lindos.
Nas cirurgias radicais, que você tira mesmo todo o tecido mamário, você deixa meio centímetro de pele. Meio centímetro de pele com a prótese embaixo. O resultado estético é razoável, mas conseguir um resultado maravilhoso nesse tipo de situação não é simples. Eu acho que essas cirurgias de retirada das duas mamas têm indicações muito precisas na medicina. E se você tem um problema desse, você tem que discutir com o seu médico. Esse médico tem que ter experiência no tratamento do câncer de mama, tem que ser um mastologista, um bom cirurgião, um cirurgião plástico, para escolher a melhor solução. E a melhor solução, muitas vezes, não é a mais radical. Muito obrigado.